Bom, pessoal, nessa aula então a gente começa efetivamente, né, o desenvolvimento daquele nosso aplicativo que eu tinha comentado com vocês lá no início do curso, né? Então, esse aplicativo, como eu tinha comentado, ele semana a semana vai agregando novas funcionalidades. Essa semana a gente estudou a teoria de activities e intents, e a gente viu também, né, os métodos put extra e get extra. Então, qual que é a ideia? Nessa semana, né, a gente inicia o nosso aplicativo construindo, né, a funcionalidade de duas telas, onde eu vou conseguir passar, né, uma mensagem da primeira tela para a segunda tela utilizando esses métodos, né, as activities e as intents. Tá? Na próxima semana a gente agrega mais funcionalidade para o nosso aplicativo. A gente vai passar a fazer uma conexão e baixar um conteúdo da internet. Mas diferente daquele primeiro aplicativo, né, que a gente acessou a internet utilizando um browser, aqui a gente efetivamente vai fazer uma conexão HTTP e baixar, né, um conteúdo XML que mais tarde vai ser trabalhado, né, para a gente extrair uma informação de interesse lá dentro. Na última semana, né, a gente passa a agregar a funcionalidade de dados persistentes, né? Ou seja, os dados eles ficam guardados no meu aplicativo, mesmo que eu saia e retorne depois, mas para isso a gente vai ter que lançar mão da construção de um banco de dados, tá ok? Em função dessas funcionalidades, né, o nosso aplicativo, né, vai se chamar Downsave Info, né? Quer dizer, baixa uma informação, salva essa informação dentro do aplicativo, tá? Então, nessa aula a gente inicia, né, o desenvolvimento desse aplicativo e ao longo das próximas semanas a gente vai gradativamente adicionando novas funcionalidades. Vamos lá então? Eu vou colocar aqui onde está esse texto, eu vou arrancar o texto e eu vou colocar um hint aqui, né, que é aquela mensagem que aparece para o usuário, tá? Então eu vou dar um Android hint, né, que é a dica, né? E aqui eu colocar escreva aqui sua mensagem, ok? E aqui eu vou dar um wrap content para ele ocupar só o tamanho necessário da mensagem, tá? O que mais que a gente pode fazer aqui? Eu vou dar uma separadinha em relação ao bottom, então vou dar um Android layout margem bottom, vou botar aqui uns 50 dp, e agora vamos mexer aqui no bottom, tá? Eu vou colocar a mensagem aqui no bottom, vamos colocar aqui segunda tela, assim, disparo, segunda tela, vamos dar aqui um wrap content, opa, wrap content, tá? E eu vou adicionar aqui um método, né, que é o método que vai conter, depois a gente vai ver, né, a nossa intent que vai chamar a segunda tela, tá? Então vou colocar aqui um Android, onClick, vamos colocar aqui, deixa eu ver que nome que a gente pode dar para esse método, vamos colocar disparo nova tela, disparo nova tela, tá? É lógico que ele vai ficar triste agora, porque na verdade não existe esse método ainda lá no nosso código Java, por isso que está em vermelho aqui. Mas a hora que a gente criar esse método aqui lá no Java, aí ele vai normalizar aqui, tá? Então aqui a gente criou, né, que vai ser o texto que o usuário vai colocar alguma mensagem para ser transferida para a segunda tela, e aqui o botão para disparar a segunda tela, né? Então, qual que é a ideia? A hora que a gente apertar nesse botão, né, o usuário apertar o botão, a mensagem que está aparecendo aqui vai ser exibida lá na segunda tela, ok? Agora a gente precisa ir lá no nosso código Java e começar a escrever o código referente à funcionalidade dessa primeira parte do nosso aplicativo, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no código Java é a gente criar aqui, né, uma variável que basicamente vai receber o valor que foi editado lá naquele edit teste, né? Então aqui é uma variável do tipo edit test,
só que agora no Java, né, que captura o conteúdo que foi inserido lá pelo usuário, tá? Lá no componente edit test. Aliás, a gente não colocou esse ID aqui lá no edit test, vamos aproveitar já colocar isso daqui como ID, senão ele não encontra depois no edit test, né? Então, vou colocar aqui como ID o valor, né, para depois a gente fazer o link, tá? A segunda coisa que a gente vai colocar aqui é uma string, que é exatamente uma variável que vai receber o valor da mensagem para a gente, tá? Então, a gente vai criar aqui a string mensagem, né, que é a string contendo a mensagem que vai ser enviada, tá? O que a gente precisa fazer agora aqui? Dentro do onCreate, né, que é aquele método que a gente viu lá da Activity, né, que a gente vai colocar as inicializações, os dados estáticos, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é associar agora essa variável editTest lá com o editTest no código XML, lá no layout, né? E para isso a gente vai utilizar o FindViewById e a classe R, né, que está lá na teoria do material base. Tá? Então, o método FindViewById, ele associa agora essa variável editTest no meu código Java com, né, o componente editTest lá no meu layout. Né? Então, através dessa vinculação aqui, quando ocorrer algo no XML, né, isso daqui eu consigo refletir isso no meu código Java e vice-versa. Ok? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai, efetivamente, criar um código para a gente poder fazer o disparo, né, da nova tela. Tá? Que é aquele método que vai estar associado lá com o onClick que a gente colocou no botão. Ok? Então vamos chamar esse método aqui de disparo nova tela, que é, se a gente olhar aqui, é o nome que está aparecendo aqui, ó, tá vendo que normalizou agora? Né? Porque agora já existe um método lá no nosso código Java. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é atribuir, né, o valor que está lá no editTest para nossa variável que a gente definiu aqui. Tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente consegue fazer isso, né, através do... Lembra que agora essa variável aqui está vinculada com o editTest XML, então se o usuário inserir um conteúdo no editTest XML, né, ele está vinculado agora com essa minha variável. Então eu vou vir agora aqui na minha variável mensagem inserida e vou extrair, né, o valor que está dentro do editTest lá que o usuário inseriu. Tá? Aqui a gente percebe que tem dois métodos, né? Tem o getTest e o toString. Por quê? Porque a nossa mensagem é uma variável do tipo string. E o texto que o usuário digita, ele entra como, na verdade, um array de caracteres. Então eu preciso converter esses caracteres para uma string, para o tipo string. Tá? Então por isso que a gente tem esses dois métodos. Então o primeiro pega o conteúdo, né, como uma sequência de caracteres, o segundo transforma num string e entrega para a nossa variável mensagem. Tá? E agora vem a parte da intent, né, que a gente viu lá na teoria também. Né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma intent que associa a minha chamada à próxima tela, que é a tela 2. Aqui a gente percebe que ele está em vermelho, por quê? Porque não existe tela 2 aqui ainda para a gente. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar, né, agora uma segunda activity, que vai se chamar tela 2, né, que é onde exatamente a gente vai fazer depois a exibição da mensagem que vai ser enviada, né, da tela 1 para a tela 2 através do edit test. Tá? Então eu já vou vir aqui, já vou criar a tela 2 para o Android aqui me deixar em paz, não ficar aqui em vermelho dizendo que tem um erro no meu código. Então eu vou vir aqui em New, vamos procurar aqui uma Activity, e eu quero de novo uma Empty Activity. Então vamos chamar de tela 2, que é o que estava ali no código. Né? Tá? Vou dar um Finish aqui agora. Então ele criou aqui a Activity tela 2 e veja que ele já criou também um layout, né, associado à Activity tela 2. Tá? Depois a gente volta na tela 2. Agora vamos voltar lá para a nossa Main Activity.
Bom, então a gente está aqui na minha activity, agora a gente já entende, olha só aqui, já ficou, né, normal, parou de dar erro, né, porque agora existe a nossa activity, tela 2. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa inserir a mensagem para que a intente envie, quando ela for chamar a segunda activity, ela leve com ela também a informação, né, a mensagem que foi inserida pelo usuário. Tá? Então, olha aqui. Então, a gente tem aqui, né, a gente criou aqui a intent, associou a tela 2. Tá? Esse diz aqui, porque isso aqui é o contexto. No contexto, está diz porque é a própria tela 1 que a gente está se referindo aqui. Tá? Por isso que tem esse diz, né? Aqui a gente vê, tem até um hint aqui do próprio editor, né, que é o package context. Né? O contexto é a própria tela em questão. Por isso que tem um diz aqui. Ok? Bom, então aqui a gente colocou uma intent, um put extra, e aqui aquele sistema chave-valor que eu tinha comentado com vocês. Né? Então, a chave é mensagem enviada, e qual que é o valor? O valor é o próprio valor da mensagem aqui, que nada mais é do que o conteúdo que foi capturado lá do edit test que o usuário inseriu. Tá? Bom, com isso daqui a gente montou a intent, a gente colocou o conteúdo dentro da intent aqui, tá? E o que a gente precisa estar faltando aqui agora para a gente é fazer, né, a solicitação para que a nova tela seja aberta. Né? E a gente viu lá na teoria que para a gente fazer isso, né, o método utilizado é o start activity e o nome da minha intent. Ok? Bom, então com isso daqui a gente tem a primeira parte referente à primeira tela. Né? Então, lembrando, o que aconteceu aqui? A nossa primeira tela ela tem um edit test. Né? Então, o usuário ele pode escrever uma mensagem aqui, a hora que ele aperta o botão, ele dispara a segunda tela, que está associada aqui ao método disparo nova tela. Né? E se a gente for lá no código, o que está acontecendo aqui? A gente tem o equivalente a uma variável edit test aqui no Java, né? Que ela vai se relacionar com o edit test lá no nosso XML. Tem a variável string mensagem, que é quem efetivamente vai pegar o conteúdo que está ali dentro. Né? Aqui a gente fez a associação. Né? E aqui o nosso método ele faz duas coisas. Né? Então, quando o sujeito aperta um botão, ele dispara esse método aqui. Então, a primeira coisa que ele faz é atribuir o valor que está dentro do edit test para a string. E a segunda coisa é criar, né, essa intent, que está associada, né, ao chamamento, né, da segunda tela, ou da tela 2, e a gente coloca, né, manda junto com ela, né, uma mensagem através do mecanismo chave-valor, né, mensagem enviada, e o conteúdo da mensagem aqui a gente dispara esse conteúdo. Ok? O que a gente vai fazer lá agora, indo para a segunda tela, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa ter agora aqui nesse layout, né, um texto, né, que a gente possa exibir essa mensagem. Tá? Então a gente precisa ter um texto aqui, né, uma caixinha de texto para exibir a mensagem. Tá? E isso daí pode ser, né, agora um test view, porque não é um texto editável pelo usuário. Opa, só que antes de fazer isso daqui eu preciso mudar, deixa eu voltar aqui, eu preciso transformar isso aqui num linear layout. Tá? Então, linear layout, converter aqui a vista para uma vista vertical, e agora sim, aí eu vou jogar um test view aqui, e aí vamos fazer, né, algumas modificações bem simples, que é só para facilitar aqui a visualização depois por parte do usuário. Né? Então eu vou dar aqui, jogar esse camarada para o centro da tela, Gravity, né? Center. Vamos colocar esse camarada aqui como wrap content.
Web Content. E basicamente é isso daqui que a gente vai... A gente pode vir aqui no design, vamos aumentar um pouquinho o tamanho da mensagem para ficar mais agradável para o usuário, né? Então, vamos mexer no test size. Opa, tem que aqui, né? Clicar aqui nele primeiro, e aí sim. Test size está 14, vamos botar um 20. E vamos colocar também aqui test style em negrito, tá? Vamos brincar aqui com as cores também. Opa. Color. Vou escolher aqui, sei lá, uma cor, pode ser laranja. Ok? Bom, então a gente para esse vídeo aqui e aí no próximo vídeo a gente termina, então a gente vai escrever o código referente à exibição da mensagem recebida aqui dentro dessa caixinha de texto, dentro do nosso test view, e daí a gente vai precisar fazer também mais uma coisa, né? A gente vai precisar rodar o emulador para a gente verificar se o nosso código deu certo. Ok? Então no próximo vídeo a gente finaliza esse código, essa primeira parte do código, e testa nessa primeira funcionalidade, que era justamente verificar, né, criar um aplicativo com duas telas com passagem de mensagem de uma tela para outra.